E o Senado aprovou a MP do chamado Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que já preservou, de acordo com dados do Ministério da Economia, mais de 10 milhões de postos de trabalho, aquele que permite a flexibilização dos contratos, redução de jornada, redução de salários. E nós vamos falar sobre isso agora com o secretário do Ministério da Economia, o Bruno Bianco. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Bom, secretário, nós tivemos algumas alterações colocadas aí pelo Congresso em relação a isso, falta a sanção do presidente, pode haver veto em alguma alteração, mas em princípio o que chama mais atenção e que tem importância maior é essa possibilidade de prorrogação dos contratos ou dessa flexibilização, não é? Sem dúvida, Denise, o núcleo da medida provisória foi preservado, uma medida provisória muito importante. Eu costumo dizer que é das mais importantes aí para o Brasil, está nos permitindo aí passar por essa pandemia com empregos garantidos, com a preservação da renda dos brasileiros e das brasileiras. Então era fundamental que ela fosse aprovada no Congresso. O Congresso entendeu essa importância e também foi muito importante em todo esse processo, e o núcleo da medida está preservado. Das grandes novidades que vem aí no texto da nova lei, que vai à sanção do presidente da República, é a possibilidade de prorrogação por ato do Poder Executivo. Então, o presidente da República, por meio de decreto, poderá prorrogá-la, e essa é a nossa ideia, né? Nós estamos conversando com o ministro Paulo Guedes, com o próprio presidente da República, mas já há uma sinalização positiva no sentido da prorrogação das medidas, tanto da suspensão quanto da redução de jornada, né? Agora, secretário, as empresas que aderem a esse programa, elas têm de manter o emprego depois pelo mesmo prazo em que houve flexibilização. E a gente já está vendo aí o vencimento da primeira etapa, e a economia agora que está passando por a flexibilização, ainda com um movimento muito inferior ao que foi registrado antes da pandemia. Como é que está a avaliação em relação ao que se pode ter de desemprego agora? Então, passou esse período, vai ter uma certa estabilidade, mas depois as empresas não tendo condição, elas acabam demitindo. Você acha que o procedimento será mais no sentido de prorrogar ou de demitir mesmo? Não, sem dúvida. Eu acho que o pior já passou, Denise. E o que acontece é o seguinte: terminou o prazo para aqueles que fizeram logo no início a suspensão, mas ainda há a possibilidade de mais um mês, mesmo sem a prorrogação, de redução de jornada, né? De 25%, 50% ou 70%. E mesmo assim, vindo essa prorrogação, e ela virá, nós temos aí mais um fôlego para as empresas. E essa não é a única medida do governo, né? Temos que lembrar que nós temos a medida também 927, que tem feiras individuais, feiras coletivas, que proporciona aí também uma flexibilização, uma desburocratização da relação. Então isso também ajuda bastante. E ainda, repito, temos essa prorrogação além das medidas de crédito, né? Então a gente já começa a ver uma melhora da economia. Nós estamos aí segurando o desemprego, isso é muito importante. O Brasil é um dos poucos países do mundo que está tendo êxito nessa luta para preservar empregos e rendas. Veja vocês que nós não passamos de 1 milhão de desempregados aqui no período da pandemia, 1 milhão de novos pedidos de seguro-desemprego, e, em paralelo, temos aí mais de 10 milhões de contratos firmados, acordos celebrados para a manutenção do emprego e da renda. Nós estamos vendo aqui, Denise, é muito importante isso, um elo, né, uma corrente de vários elos que estão ligados, e o empresário é um deles. Nós estamos preservando as empresas, estamos preservando os empregos, e estamos preservando também a atividade do empresário, né? O empresário também é uma preocupação. Então o governo federal está sendo exitoso na preservação de toda essa cadeia, e isso vai ser fundamental para nós na retomada, né? Quanto mais preservarmos empregos agora, quanto mais preservarmos renda, mais preservamos a economia, e mais fácil será a nossa retomada, mais rápida e mais dinâmica a nossa retomada. E é isso que a gente tem visto. Então, portanto, eu estou e toda a economia está muito otimista com essa retomada. Agora, secretário, uma das mudanças que foi colocada também nas votações, nas discussões do Congresso, é a prorrogação por 1 ano da desoneração da folha de pagamento nas empresas de 17 setores. Isso foi incluído agora. Temer ainda tinha reduzido o número de setores que eram beneficiados por essas desonerações que vinham do governo anterior, e agora tem essa prorrogação. Será aceita? Haverá veto? Como é que o senhor vê? Porque tem a questão fiscal também nisso, né?
Exatamente. Essa medida não fica na minha área, né? Ela é uma medida mais afeta a Secretaria da Receita Federal. Obviamente que a gente conversa, mas de fato existem alguns problemas, né? O que a gente tem feito desde o início, Denise? E eu reputo a isso todo o sucesso do programa do governo federal no enfrentamento da crise. É uma conjunção de dois fatores. A gente está protegendo ao máximo a vida das pessoas, protegendo ao máximo a renda e o trabalho das pessoas, mas obviamente sem nos afastarmos dessa rigidez e dessa responsabilidade fiscal. Então, de fato, é um momento ainda mais importante que todos os outros para que a gente seja responsável do ponto de vista fiscal. Então, essa conjugação que o ministro Paulo Guedes tem feito diuturnamente, né? Proteger cada vez mais as pessoas e a renda do trabalhador brasileiro, os empregos, mas, obviamente, conjugando isso com um ajuste fiscal, com uma necessidade de cada vez mais uma proteção e de uma observância da regularidade fiscal. E eu reputo também a isso, né, o sucesso nas nossas medidas. Imagine você, Denise, se nós tivéssemos que passar por essa crise sem que tivéssemos feito a reforma da Previdência, né? Eu tenho feito uma metáfora aqui bastante simples, para que todos possam nos entender, né? Então, imagine por hipótese que você tenha feito em alguns meses, alguns anos, uma economia na sua economia familiar ali, né? Na sua vida. Tenha economizado um dinheiro e, eventualmente, você se vê diante de um infortúnio, se vê diante de uma emergência, mas tem o dinheiro para gastar. Muitas pessoas poderiam ver o copo meio vazio e diriam o seguinte: olha, tudo que eu economizei, eu estou gastando, que pena, né? E outros diriam o seguinte: que bom que eu economizei e que eu estou tendo dinheiro para gastar durante essa fase crítica. E é isso que nós fizemos. Nós passamos 1 ano e meio de ajuste, de mudança do Estado, de redução do tamanho do Estado, de fim de privilégios, de reforma da Previdência, e agora estamos tendo fôlego para enfrentar essa crise com dignidade, com altivez, e certamente passaremos dela, e o Brasil vai ter uma retomada muito melhor do que outros países. Agora, secretário, voltando ainda às empresas que já recorreram a esse programa, se houver a prorrogação, isso quer dizer que as empresas poderão ter de garantir o emprego por até 120 dias? As empresas ou os empregados? Desculpa, não entendi. Não, as empresas, porque você tem a possibilidade de redução de jornada e de salários, né, mas fica garantida a estabilidade pelo mesmo tempo que há essa redução. Se a empresa aderir novamente a isso, considerando que vai até o final do ano, então seriam 6 meses de redução de jornada e salário. Isso depois acarretaria, então, a 120 dias de estabilidade no total? Exatamente. Na verdade, não pode se dizer que é uma estabilidade, nenhuma proibição para demissões. Nós optamos por não fazer isso, né? Eu entendo que seria o caminho mais fácil. Para quem estuda a legislação trabalhista e conhece isso, e alguns países o fizeram, fizeram a proibição das demissões. Nós não fizemos, nós também não criamos uma estabilidade. A gente fala o seguinte: você precisa manter o empregado pelo mesmo período que você se utilizou da medida. No entanto, caso haja a opção por demitir, que indenize o trabalhador pelo período, pelos mesmos valores que ele receberia se empregado estivesse. Então, na prática, é uma troca, né? E isso não tem sido mal visto, não, muito pelo contrário. Nós estamos vendo aqui uma conjugação de interesses, é o ganha-ganha. Os empresários estão se sentindo também protegidos, as empresas estão sendo preservadas pelo governo. E é por isso que eu retomo minha frase inicial, né? A minha fala inicial. Toda a atitude do governo, especialmente no que toca a emprego e trabalho, nós focamos em algo que alia os interesses do empregado com os interesses do empregador e também com os interesses da empresa. Nós temos que preservar a atividade empresária, nós temos que preservar as empresas. E os empresários entenderam isso e também estão se sentindo, como os empregados estão, preservados e protegidos pelo governo federal. E aí sim, essa boa vontade deles de aderirem ao programa, mas já sabendo que terão esse compromisso, e todos eles estão compromissados conosco, com o Brasil e com os empregados do Brasil. Aqui, repito, um ganha-ganha. Os empregados e empregadores estão juntos conosco, juntos com o governo, no sentido de preservar o emprego e a renda e também de preservar a atividade do empresário. Todos são interessados neste jogo aqui importantíssimo que visa a preservação do emprego e da renda. Então, durante o período de vigência dessa redução ou suspensão de contrato, há possibilidade de dispensa, porque, em princípio, o que se passou a ideia foi que não poderia ser mandado embora sem justa causa.
Não há possibilidade de dispensa, mas terão que pagar as indenizações e mais uma multa, que seria o valor que o empregado receberia. Então, pode se demitir, não há proibição, essa opção, não optamos por isso, fizemos diferente, mas certamente o empregado não pode sair em prejuízo. Então, ele tem sim uma proteção e vai receber por isso, caso seja demitido. Agora, secretário, foi permitido também o adiamento aí do pagamento das contribuições para o Fundo de Garantia. Isso também se mantém no caso de prorrogação da adesão ao programa e no caso de indenização, porque nós temos muitas ações trabalhistas de trabalhadores que foram demitidos sem justa causa e talvez até pela confusão ou excesso de pedidos, não receberam as indenizações ou porque a empresa está com dificuldade mesmo. O governo vai cuidar desse aspecto? Veja, nós estamos estudando isso obviamente é uma questão judicial, né? Caso a pessoa não receba, não pague as suas verbas, a verba rescisória que é devida ao empregado, cabe aí o acesso à justiça. O governo está atento com isso, mas a nossa ideia é sim evitar demissões. Como eu estou te dizendo, nós estamos conseguindo evitar as demissões. O plano A do governo não é remediar, é sim corrigir, evitar. Dar ao empregador a possibilidade de não demitir, dar ao empregado a possibilidade de preservar os seus empregos, né? Mas, obviamente, pode haver esse desemprego, pode haver a demissão, isso não é algo proibido, mas, caso haja, o empregado tem sim o direito de receber, mas é uma questão, se não for paga administrativa, uma questão judicial, né? Obviamente que nós temos aqui a fiscalização do trabalho, estamos continuando trabalhando de maneira dioturna aqui para evitar isso tudo, para fazer com que, ainda que seja demitido, que ele tenha todos os seus direitos garantidos. Mas ainda que nós não consigamos, é um caso da Justiça, a Justiça do Trabalho certamente agirá nessa questão. Agora, secretário, há essa preocupação com preservação do emprego, houve preocupação em ofertar mais crédito para as empresas, agora esse ainda é um gargalo importante. Na semana passada houve alterações, por exemplo, no âmbito do Pronamp, mas muitas empresas, elas tiveram problemas até para a manutenção do emprego por não ter acesso à linha de crédito, inclusive linha de crédito que poderia financiar a folha de salários, houve problemas iniciais. Haverá novidades também em relação a isso, o aprimoramento da legislação? Veja, todos os assuntos estão sobre a mesa, né? Esse assunto também não é da minha secretaria, a gente acompanha aqui, porque, obviamente, como eu lhe disse, são elos de uma corrente, né? A gente está tentando criar realmente um ciclo virtuoso, estamos conseguindo, e o crédito é um elo importante de tudo isso, né? Eu vejo que as primeiras medidas agora são as medidas da 927, da 936. Também o crédito é fundamental e ele tem que chegar e ele está mudando, né? A cada dia que passa eu vejo que o crédito está mais próximo das pessoas, está começando a chegar, as melhorias também são cada vez mais efetivas, né? E há um grupo do Ministério da Economia, um grupo do governo muito focado nisso, e eu não tenho dúvida que o crédito está chegando e vai cada vez mais ser uma realidade. É um ponto, repito, fundamental para que a gente possa, tão logo se esgotem essas medidas, ou mesmo concomitante a elas, dar ao empreendedor a possibilidade do crédito, que ele é fundamental, não tenha dúvida, numa época de crise. Agora, secretário, para encerrarmos, o senhor é secretário da área de Previdência também. Eu queria saber como é que está aquela fila de espera, que sem dúvida alguma a liberação agora pode ajudar, inclusive, muita gente que ficou sem renda, né? E era um problema muito sério que nós tínhamos de filas imensas. Nas últimas apurações ainda se notava excesso de pedidos aí na espera, não apenas para aposentadoria, mas pessoas que precisavam receber auxílio-doença, auxílio-maternidade. Como é que está a evolução agora? Veja, Denise, uma ótima pergunta. Tão logo iniciamos, fomos surpreendidos pela pandemia, nós temos aqui uma responsabilidade também com a vida das pessoas. Então, o INSS começou a trabalhar em regime de plantão, né? E nós fizemos toda a virtualização do serviço. Adiantamos benefícios por incapacidade, adiantamos o 13º de todos os benefícios do INSS. Nós criamos todos os serviços virtuais, retiramos exigências como prova de vida e alguns documentos aí em exigência. Então, de fato, o INSS se reinventou em poucos dias. As filas diminuíram demais, todos os serviços estão sendo feitos, grande parte das pessoas estão tendo o seu benefício muito tempestivamente por conta dessas antecipações. Então, de fato, foi um esforço muito hercúleo também no que toca à Previdência.
Lembrando aqui que todo o nosso público da Previdência Social, por excelência, é um público vulnerável, né? Então, são pessoas com deficiência, gestantes, idosos, aquelas pessoas que se entendem ou que estão acometidos por alguma enfermidade ou por alguma incapacidade. Então, portanto, por responsabilidade, tornamos todos os serviços virtuais e antecipamos benefícios, sejam por incapacidades, sejam os benefícios normais, aqueles benefícios programados. Então, a fila já diminuiu muito, estamos cada vez mais dentro de um cronograma muito importante e muito acima da linha. Pretendemos nos próximos dias divulgar esses números em público, né, à imprensa, mas certamente muitas boas notícias no INSS. É isso que nós estamos fazendo, nos reinventando aqui para tentar atender a todos. O primeiro pedido feito pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente da República era atender o público mais vulnerável. Então, assim nós fizemos, eu repito, muitas medidas importantes para o público mais vulnerável, especialmente para o público da Previdência. Eu dou o exemplo aqui de redução dos juros, do teto dos juros do empréstimo consignado, essas antecipações do benefício de prestação continuada, benefícios por incapacidade sem perícia, né? Antecipação de benefícios por incapacidade sem perícia presencial, suspensão da prova de vida. Então, enfim, reinventamos o INSS nesse curto espaço de tempo e também agora continuamos com aquela contratação que foi prometida antes da pandemia dos aposentados, né, para que possamos cada vez mais dar um atendimento muito tempestivo no INSS. Isso faz parte da nossa missão e nosso compromisso. Nossa prioridade também é a Previdência. Estamos conseguindo entregar, graças a Deus, bom serviço à população também que depende do INSS. Bom, secretário, o ministro Paulo Guedes, o senhor citou até essa preocupação dele, mas ele tem garantido que até a semana que vem podemos ter algumas novidades em relação àquela ideia de desoneração, de se estimular a geração de emprego com opções em que haja um custo menor para as empresas. Esses estudos estão avançando, passam pela sua área também. O senhor acha que a gente pode ter uma novidade até o final deste mês? Eu acho que sim, Denise, são estudos importantíssimos, fundamentais. Estamos discutindo, eu repito, quase todos os dias com o ministro Paulo Guedes. Ele participa ativamente dessas discussões. Ele tem uma ideia já concatenada. O ministro, ele tem muitas ideias para o Brasil. Essa é uma delas. Mas eu peço até licença aqui para não adiantar nenhum assunto. São muitas coisas boas, mas ainda incipientes. Ainda estamos discutindo isso em fase de elaboração. A minha secretaria está ligada diretamente a isso. Isso é mais um privilégio que eu estou tendo aqui do ministro Paulo Guedes e também do presidente Jair Bolsonaro, aos quais eu agradeço sempre de ter essa possibilidade de estar aqui, podendo trabalhar todos os dias para ajudar as pessoas, né? Eu vejo sempre as coisas por um lado muito positivo e é muito importante para mim poder estar todos os dias criando saídas e dando aos brasileiros uma possibilidade de passar por essa crise com o menor custo possível, né? O menor custo pessoal e o menor custo financeiro possível. Então, nós estamos aqui todos os dias pensando nessas novas soluções e, eu repito, diretamente com o ministro Paulo Guedes, em breve, muitas novidades em conjunto aí com o governo federal, obviamente com a condução do nosso presidente Jair Bolsonaro, mas certamente boas medidas para os brasileiros e para as brasileiras. Sem dúvida alguma, a sua área é uma das mais sensíveis em relação aos impactos da pandemia do ponto de vista da economia, que é emprego, né? E isso é muito importante que se venha com alguma novidade para ampliar a oferta de emprego, não é apenas segurar com essa flexibilização, mas também ampliar a oferta de emprego. Eu vi aqui o secretário Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho. Secretário, muito obrigado, uma boa tarde. Denise, eu que agradeço, sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado.